Olá, nós somos da ADP, eu sou Beatriz Neves. Eu sou a Nina Cotrim e estamos aqui hoje para falarmos sobre a GR-FGTS. Beatriz, conta pra gente um pouquinho o que muda, o que é essa nova GR-FGTS. Claro, Nina. A GR-FGTS é uma nova obrigação acessória. É através dela que a gente vai prestar as informações de fundo de garantia para a Caixa Econômica Federal e é nela que vão ser emitidas as guias de fundo de garantia mensal e rescisório. Ela também vai servir para substituir a GFIP para parte do fundo de garantia. Como todo mundo sabe, a DCTF Web, onde hoje são emitidas as guias de INSS, ela substituiu a GFIP para a parte previdenciária. Então a GR-FGTS vem para substituir o restante da GFIP. É importante também destacar que a GR-FGTS é um sistema que vai ser alimentado com as informações do E-Social, enviadas ao E-Social, mas ela vai ter um processamento apartado do E-Social. Isso significa que o E-Social vai fazer um cálculo e a GR-FGTS vai fazer outro cálculo. Nina, conta pra gente um pouquinho do cronograma da GR-FGTS. Bem, falando sobre o cronograma. Ele começou o cronograma a partir de 2018, em maio, onde houve a liberação do ambiente restrito para os testes do Fundo de Garantia. Esse ambiente foi liberado inicialmente para algumas empresas, apenas do grupo que está tocando o projeto E-Social. Mas até o final de 2018, todas as demais empresas puderam ter acesso a essa nova plataforma do E-Social na produção restrita. Bom, em novembro nós tivemos o quê? A liberação da nova versão do layout do E-Social. Esta versão nos traz os totalizadores de fundo de garantia. Quais são eles? O S5003, que é o totalizador por empregado, e o S5013, que é o totalizador por empresa. Vale ressaltar que desde maio, o ambiente de produção restrita ele vem sofrendo várias atualizações, implementações, correções. Então, esse ambiente ele está em constante manutenção. Isso é bom porque temos novas implementações acontecendo e ainda teremos outras que estarão por vir. Porém, isso também dificulta um pouco sobre a questão dos testes, né? Porque os testes acabam sendo impactados pela instabilidade do ambiente. Isso a gente tem acompanhado, a ADP tem sempre acompanhado o ambiente de testes, mas é importante ressaltar esta instabilidade. Bem, e quanto à obrigatoriedade, Beatriz? O que a gente tem de obrigatoriedade do novo FGTS? A partir de agosto, conforme a circular da Caixa, a mais recente, teremos a obrigatoriedade de recolhimento através do novo GR-FGTS. Isso lembrando para as empresas do primeiro grupo, as empresas acima de 78 milhões, que terão esse cronograma inicial para o novo FGTS a partir de agosto de 2019. Lembrando que as rescisões, as guias rescisórias já movimentadas a partir do dia 1º/8 de 2019, já deverão ser recolhidas através do novo sistema da GR-FGTS. E a competência de agosto também já tem a obrigatoriedade a partir desta data. Né? Com isso, é o cronograma que nós temos em relação ao fundo de garantia. E Nina, esses totalizadores que você mencionou do E-Social, o 5003 e 5013, ele já está sendo emitido pelo E-Social? Bom ponto, Beatriz. Esses totalizadores, embora tenha sido liberado em novembro de 2018, eles só passaram a ser emitidos pelo E-Social a partir de janeiro de 2019. Então, desde janeiro, nós já temos conhecimento dos cálculos do fundo de garantia com base no E-Social, ok? Legal, obrigada. Beatriz, como funciona o novo GR-FGTS? Conta pra gente um pouquinho. Claro, Nina. Hoje, a empresa, considerando o CNPJ raiz, ela tem os seus dados de empresa, estabelecimentos, empregados, folha de pagamento. E tudo isso é convertido em eventos. Aproximadamente são 50 eventos para o E-Social. Aí a empresa pega esses dados e ela faz essa transmissão para o repositório nacional. Após o processamento, então após a emissão de recibo pelo E-Social, essas informações elas são transmitidas para o Ministério do Trabalho, para a Receita Federal
e para o INSS, para apuração de INSS, para emissão da guia pela DCTF Web e para apuração do totalizador do imposto de renda. Como mencionamos, a GFGTS ela vai ter um processamento separado, então vai ser um pouco diferente. Quando a gente dispara o evento para o E-Social, ele vai ser enviado para o sistema do E-Social, para alimentar esses órgãos, e para o sistema da Caixa. Hoje, no sistema que nós temos disponível no ambiente de testes, as informações que elas são acatadas pelo E-Social, elas emitem um recibo, mas a GFGTS não emite um recibo assim como o E-Social. Então, o que pode acontecer? Alguns eventos serem acatados e processados pelo E-Social e serem rejeitados pela GFGTS ou vice-versa. Isso é um problema porque pode causar um desincronismo entre as duas ferramentas e assim resultariam em valores diferentes. A previsão é que a GFGTS ela passe a processar os eventos somente após o envio de recibo do E-Social de volta para o empregador. Então, assim, a gente teria uma garantia de que os valores dentro do E-Social seriam os mesmos da GFGTS. Isso é uma das implantações que a Nina comentou que vão acontecer futuramente. Então, eu posso entender que somente quando o evento tiver o recibo que a Caixa passa a ler esse evento para a geração do fundo de garantia. Isso mesmo, Nina. Essa é a expectativa para o sistema da Caixa. Muito bem, Beatriz. Bem, e quais são as vantagens desse novo modelo, Beatriz? Interessante porque vai ter uma atualização do modelo da obrigação qual a gente presta o fundo de garantia hoje. Hoje a gente utiliza a GFIP e ela não tem sido atualizada nos últimos anos com base na legislação vigente. Então a GFGTS ela está sendo construída agora e ela está totalmente aderente à legislação. Um outro ponto importante é a simplificação da emissão das guias de fundo de garantia. A ferramenta é muito mais intuitiva, as informações elas vão vir do E-Social, então a gente tem uma garantia que são as mesmas informações prestadas para o INSS e para o fundo de garantia. E além disso, parte dessa simplificação é que tem alguma automatização dos processos que hoje são feitos de forma manual. Por exemplo, a inclusão de índices para a emissão da GRRF. Hoje é necessário fazer isso de forma manual e com o sistema do GFGTS isso vai acontecer de forma automática. Então, temos mudanças para melhor em relação ao novo fundo de garantia. É verdade, Nina. Muito bem. E o que mudou e o que vai mudar em relação à GRFGTS? Muito bem. O que mudou, nós já mencionamos aqui, que foram os totalizadores que foram liberados pelo E-Social a partir de janeiro deste ano, que você já consegue visualizar os cálculos referentes ao fundo de garantia, através do 5003, que é o totalizador individual por empregado, assim como o 5013, que é o totalizador por empresa. Vale ressaltar também que somente serão processados os eventos, conforme a Beatriz colocou, que foram recebidos pelo E-Social e tiveram sucesso, ou seja, que tiveram o recibo enviado pelo E-Social. A Caixa passa a acatar esta informação para a geração do fundo de garantia. A guia também pode ser obtida acessando através do site da Conectividade Social da Caixa Econômica, que é a nova plataforma que nós teremos acesso à geração das guias em relação ao fundo de garantia. E também sobre o processamento via web service, né? Para isso, você precisa ter um sistema em sua empresa que faça uma comunicação com o sistema da Caixa para que você possa obter essa guia através do web service. Certo, Bia? Certo. E pelo que eu entendi, o web service não está disponível. É isso mesmo? Não está disponível ainda, conforme também falamos, está em implementações ainda na base, mas futuramente será liberado para acesso via web service também da guia do fundo de garantia. Tá, então hoje só é possível emitir pelo site da Conectividade. Somente pelo site da Conectividade Social da Caixa. Legal, obrigada. Bem, e o que vai mudar na sua empresa com a GRFGTS? Isso é muito importante que a sua empresa se atente para esses novos processos. Por exemplo, a data limite referente ao encerramento do E-Social. Todos nós sabemos que o encerramento do E-Social ocorre todo dia 7 de cada mês. E o recolhimento do fundo de garantia, também a sua obrigatoriedade em recolhimento é o dia 7 de cada mês. Com isso, você terá que realizar o fechamento do seu E-Social antecipadamente,
para que você tenha a garantia de que no dia 7 você tenha um tempo hábil para conferência, geração da sua guia e o pagamento da guia referente ao fundo de garantia da sua empresa e seus empregados. Também teremos o processamento separado do e-social. Como a Beatriz colocou aqui, hoje a Caixa Econômica ela vai buscar a informação em momento em que o e-social está recebendo o evento. Então, tem o processamento do e-social, o processamento da Caixa Econômica. Então, isso se faz necessário uma conferência em relação aos eventos recebidos pelo e-social, uma conferência referente aos dados da sua folha de pagamento e a própria conferência da guia através do site da Caixa Econômica Federal. E isso muda bastante o processo de conferência da folha das empresas hoje, né? Sim. Porque hoje eles têm a folha e a guia de FIP. E agora eles vão ter que passar a conferir os totalizadores do e-social, com a guia que saiu do fundo de garantia e mais a folha. Teve mais uma etapa aí nessa conferência, né? Perfeito. Por isso que a sua empresa precisa se adequar a esses novos processos e o novo formato para as conferências das guias de fundo de garantia. Também é importante lembrar sobre as rescisões complementares. Por quê? As rescisões complementares, aquelas que são pagas muito próximos às datas de desligamentos, ou seja, próximo à rescisão original, elas podem sofrer alguma desatualização dos saldos rescisórios, pois a Caixa Econômica ela tem um tempo para fazer a atualização sobre o que foi recolhido, certo? E o que eu tenho a pagar de diferença, que também tem incidência do fundo de garantia. Então é importante que a sua empresa também fique atento a estas questões das rescisões complementares, certo, Beatriz? Certo. E neste caso também pode acontecer, no momento de emitir a guia decorrente da rescisão complementar, que venha a guia toda, porque o sistema da Caixa ainda não identificou o pagamento. Então, é algo que tem que se pensar bem, avaliar todo o processo de rescisão complementar para evitar pagamento muito próximo à rescisão. Beatriz, e as rescisões indiretas, como ficam? Hoje, as empresas que têm essa situação de rescisão indireta, que é aquela determinada pelo juiz, elas acabam fazendo o pagamento de todas as verbas rescisórias, inclusive o fundo de garantia, em juízo. E isso vai mudar um pouco com a GFGTS, porque toda vez que for enviada ao e-social um evento de desligamento com motivo de rescisão indireta, a GFGTS automaticamente gerará uma guia para recolhimento. Se essa guia não for recolhida, isso vai poder impactar o certificado de regularidade das empresas, e aí ele tem impacto na CRF, né? É um ponto importante de atenção para a sua empresa em relação a essas guias também. Em relação ao acesso à GFGTS, ela requer uma específica certificação digital, ou seja, ela precisa de uma outorga que é concedida através da conectividade social, né, para acesso a essa plataforma da GFGTS. Então, isso se faz necessário uma outorga para esse novo serviço. Também precisamos lembrar sobre as guias dos diretores, que elas também serão geradas para aqueles diretores que contêm FGTS, elas serão geradas de forma automática, que poderão ser resgatadas também no novo sistema do Fundo de Garantia. Esse é um ponto que eu acho interessante trazer, porque assim como a rescisão indireta, todas as rescisões enviadas ao e-social, elas vão gerar uma guia automática, certo? Sim, todas as vezes que você enviar um evento 2299 ou um evento 2399, essas guias serão geradas automaticamente na plataforma do Fundo de Garantia, para que você busque de forma automática essas guias que já estarão disponíveis para geração e pagamento, ok? E Nina, como é gerada a guia regular mensal? Então, Beatriz, a guia regular, ela pode ser gerada de 3 formas. A primeira é através do evento 1299, que é o encerramento do e-social. Através desse evento 1299, você tem a guia regular gerada de forma automática. Outra forma é o dia 7 de cada mês, que é a data de recolhimento do fundo de garantia. Ou ainda sobre a solicitação da guia diretamente no site, ok? Isso é um ponto de atenção bem grande para as empresas, né? Porque se você tem um volume muito grande de eventos de remuneração para enviar para o e-social e acaba enviando no dia 6 e uma guia gerada de forma automática na GFGTS no dia 7, pode ser que nem todos os eventos tenham sido recebidos ainda ou transmitidos para o e-social. Então
Então é necessário sempre verificar, fazer um double check com relação à guia emitida pela GFGTS, certo? Exatamente, por isso que nós comentamos aqui sobre o prazo de encerramento também do E-Social, para que você tenha tempo hábil para verificar tudo isso. Isso é muito importante também lembrar em relação ao encerramento do E-Social, porque hoje nós sabemos que muitas empresas ainda estão encerrando o E-Social através do evento S1295, que é o evento de contingência. Esse evento, ele não dispara a guia de fundo de garantia de forma automática. É necessário que você execute a solicitação da guia de fundo de garantia de forma manual no site da Caixa. E também que esse 1295, nós sabemos que não encerra todos os empregados em relação ao E-Social. Então, suponhamos que você tenha 100 empregados e você fechou através do 1295, você mandou apenas 98 empregados, restando apenas 2 empregados fora do E-Social. Isso não vai levar o fundo de garantia desses empregados para a nova plataforma da Caixa Econômica. E daí a Caixa Econômica dá a alternativa de você recolher esses 2 empregados através da CEFIP. Então você teria 2 processos de fundo de garantia. Um que era o novo FGTS, que você recolheu os seus 98 empregados, e 2 empregados recolhidos pela CEFIP, o que não é muito aconselhável, porque você ficaria com 2 sistemas de controle de recolhimento do fundo de garantia, certo, Beatriz? Certo, isso dificultaria bastante a conferência das empresas, né? Sim, dificultaria bastante. E também a Caixa Econômica, ela não liberou nenhum recolhimento avulso, conforme a DCTF Web, que nós temos a possibilidade de recolher através de uma DARF avulsa. A Caixa Econômica não liberou uma guia de fundo de garantia avulsa. Então, isso dificulta o recolhimento daqueles empregados que não chegaram até o E-Social para realizarmos o recolhimento do fundo de garantia. Então, isso é importante que a sua empresa consiga sanar todas as inconsistências referente ao E-Social que você ainda tenha e que você passe a gerar o encerramento do E-Social através do S1299, porque você vai garantir que os seus empregados estejam todos na base do E-Social e, consequentemente, você também tenha a geração de todos os fundos de garantias relativos aos seus empregados. Isso é muito importante para que as empresas comecem a sanear os seus dados na base do E-Social para possibilitar uma guia completa do fundo de garantia. Certo, Então as Bia? empresas têm bastante trabalho por aí, né, Nina? Muito trabalho para o novo FGTS. Se vocês querem saber um pouco mais sobre a GFGTS, já existem materiais publicados pela Caixa. Você pode encontrar o manual operacional tanto no site da Caixa Econômica como no portal do E-Social. E você também pode acompanhar as nossas comunicações e os nossos webinários para saber mais a respeito disso. Beatriz, um outro ponto importante é sobre a unificação de contas. Nós sabemos que isso é uma situação que as empresas hoje, na questão rescisória, ela faz essa unificação de contas varrendo todos os saldos rescisórios dos empregados por onde ele tenha passado, em relação a estabelecimentos, empresas e situações que vai somar ao fundo de garantia desse empregado para fins rescisórios. Com o novo FGTS, como isso funciona? Esse é um bom ponto, Nina. É muito comum que os empregados tenham mais de uma conta e é necessário hoje fazer essa revisão toda no momento do desligamento. Hoje a gente não tem uma posição oficial da Caixa com relação a como vai funcionar a unificação das contas dentro da GFGTS e a gente tem que aguardar essa posição. Beatriz, e com tudo isso que nós falamos aqui, em relação aos prazos que o governo realmente colocou aqui, a obrigatoriedade ocorrerá dentro do prazo de agosto? Olha, a gente, dado todas as instabilidades no ambiente de testes, a gente não sabe como que vai funcionar. De acordo com a legislação publicada hoje, o prazo oficialmente é agosto, mas há uma incerteza. Mas independente do prazo ser ou não em agosto, como a ADP está em relação à GRFGTS? Uma boa pergunta, Nina. Nós estamos acompanhando o projeto desde o momento da sua criação, a gente participa das reuniões técnicas, a gente participa do GT Piloto e a gente vem testando com o ambiente de testes desde o início da abertura também.
E a gente continua adequando nossos produtos e nossos processos para ajudar as empresas a cumprirem essa nova obrigação acessória. Muito bem, Beatriz. Esse webinar foi muito produtivo. Falamos sobre diversos temas. Falamos sobre o cronograma do governo, sobre as datas em que você terá que se adequar para a entrada do novo FGTS, sobre os processos da sua empresa, quais os pontos de atenção que você precisa ter e, com isso, nós finalizamos aqui a nossa apresentação. Fique ligado em nossos canais e acompanhe os novos temas referente ao programa ainda do E-Social, certo, Beatriz? Certo. E acompanhem também que haverá um novo webinar referente às adequações feitas nos nossos produtos à AGR-FGTS. Muito obrigada, até uma próxima. Até a próxima!